No ar, o programa Não Desista. Não desista da sua vida, dos seus sonhos e não desista de lutar. Não abra mão da sua vitória e da sua felicidade. Programa Não Desista. Apresentação: Pastor Fagner Mendes. Olá, meus amigos e olá, minhas amigas. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida. Bom dia! Estaremos juntos até às 9 da manhã, transmitindo a fé e também mostrando os milagres do que Deus tem feito no nosso meio e nos nossos dias, provando para você que, seja qual for a sua luta, o seu problema, sim, por meio da fé é possível você reverter essa situação. Por isso, fique conosco, porque certamente essa programação vai abençoar muito a sua vida. Nós estamos aqui direto do estado de New Jersey, na cidade de Newark, e eu quero que você também compartilhe o link da nossa rádio, da Mídia Brasil EUA, você que nos acompanha pelas nossas redes sociais também, Universal Newark pelo YouTube. Você pode compartilhar com seus amigos, seus familiares, porque certamente a palavra vai chegar àqueles que estão sofrendo e eles também receberão um norte. Lembrando que nós estaremos realizando a oração em favor de todos no fim do nosso programa, como nós sempre fazemos, a oração que tem fortalecido, reanimado, curado, e sim, o poder de Deus vai te alcançar onde quer que você esteja, tá bom? Eu quero começar com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela que nos dá o segredo do que fazer em meio a angústias. A palavra de Deus que nos dá o segredo de como reagir diante dos problemas. Nós sabemos que os problemas, eles não mandam mensagens antes de chegar. Muitos deles chegam de repente, sem aviso prévio. E você que está passando por um problema assim, sabe? De repente, seu casamento, a sua saúde, você perdeu o emprego, você está aí triste, angustiado. O texto sagrado diz em Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Observe, todo, não importa se você está afastado, se você está na presença de Deus, não importa a sua religião, não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer, todo, ou seja, está aberto para todas as pessoas. Se você o invocar, então ele vai livrar. Ele disse também no Salmo: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Então, o que fazer? De repente você já falou com amigos, já falou com o médico, já falou com tantos, mas você ainda não falou com aquele que resolve. Você já falou com Deus hoje? Invoque a Ele, busque a Ele, porque Ele está dando a sua palavra e a palavra dele não volta vazia, que todo aquele que invocar será salvo. Se você o fizer, você terá uma experiência maravilhosa, o poder dele vai se manifestar e você sim será salvo desses problemas, será salvo dessa enfermidade, desse problema na sua família, no seu casamento, seja lá qual for. E o principal, a sua alma será salva da angústia, da tristeza e de todo o mal que você tem vivido, tá bom? Por isso, invoque a Deus, porque Ele sim tem todo o poder para livrar e mudar a história da sua vida. Nós vamos iniciar com uma linda canção de fé. Daqui a pouco a gente volta mostrando milagres para você. Mesmo eu sendo uma casa imperfeita, ainda queres morar em mim. Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar.
Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente com certos defeitos pra você ficar. Ai, ai. Espírito Santo pode começar essa obra. Reforma a casa. Espírito Santo, começa essa obra. Tu és o meu construtor. Tira tudo que é velho, clareia a casa, preenche as lacunas e fazendo morar. Ai, 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 ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida e faça morada. Ai, ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada. Ai, 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 ai. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar. Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente com certos defeitos pra você ficar. Ai, ai. Espírito Santo pode começar essa obra. Reforma a casa. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida e faça morada. Ai, ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada. Ai, 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 e faça morada. Você pode fazer o seu pedido de oração também através das nossas redes sociais. Você que tem um familiar que está passando por um momento difícil, enfermo, nós sim vamos interceder por ele também daqui a pouco. Como a Nancy, ela pede oração porque ela precisa de um emprego, as portas estão fechadas. Nancy, com certeza Deus vai abrir. Vamos falar com aquele que abre e ninguém fecha, e fecha ninguém abre. As portas sim vão se abrir para você. E o Sandro também, ele pede oração porque ele quer receber o Espírito Santo. Nós já temos aqui os nomes para oração. A dona Maria da Costa está ligada aqui também nas nossas redes sociais. Dona Maria da Costa, nós vamos orar pela senhora também e por toda a sua família, tá bom? Através do 857-287-4241. Repetindo, 857-287-4241. Esse é o número também do WhatsApp. Você pode mandar o texto, uma mensagem de texto, como também uma mensagem de áudio, tá bom? Nós vamos agora ver e assistir milagres do que Deus tem feito. A história da Cristiane, que ela tinha uma família destruída, ela sofria muitas humilhações, ela era uma jovem insegura, triste, depressiva,
mas ela foi transformada. E nós vamos conhecer como essa transformação aconteceu. Acompanhe. Seu nome? Cristiane, Foi liberta de quê? eu vim para a igreja, na época, os meus pais separados, minha família toda destruída, eu morava na beira do rio, meu pai tinha comprado um carro novo, e naquele mesmo dia teve uma enchente que cobriu até o teto o carro dele, eu era humilhada, aí meus pais se separaram, aí que piorou mais ainda a situação. Eu lembro que eu fiquei uma adolescente, né? Uma jovem muito insegura, triste, com depressão. Eu olhava meu pai destruído, a minha irmã sofrendo na vida sentimental, a ponto de querer se matar. Eu morando numa situação difícil, arrumei um namorado, e esse namorado me traiu com parentes próximos mesmo. Então, assim, eu acreditava que a vida sentimental, a vida financeira já não tinha mais jeito para mim. Qual foi o pior momento? Foi quando a gente se viu numa situação que às vezes a gente não tinha nem assim direito o que comer dentro de casa. E o meu pai separado, as brigas deles, mesmo separado, ainda continuando. E eu vim na humilhação de ter um namorado que eu achava que poderia ser um pouco feliz, e esse namorado ter me traído. Foi um convite ou um programa? Foi um convite. E hoje? Então, através desse convite eu vim, aprendi tudo que foi falado. Hoje, graças a Deus, sou casada, sou amada e amo também, eu me sinto respeitada. Temos o nosso apartamento. O meu esposo hoje tem uma empresa no qual ele presta serviço para grandes empresas. O meu filho estuda um dos melhores colégios do bairro. Hoje a minha vida, aquela mulher insegura, frustrada, triste, com depressão, não existe mais. Liberta. Liberta. Qual o nome da senhora? Meu nome é Vera, pastor. O que aconteceu, dona Vera? Ok, eu tenho apenas uma filha, a qual ela tinha muito problema de depressão. Estava preocupada, perguntava o que estava acontecendo, que eu não via motivo para ela ter essas tristezas, essa raiva toda. Tudo ela tinha raiva, nada, tudo, pastor, nada agradava a ela. Até para tomar banho era difícil ela tomar banho. Ela não tinha prazer, ela não tinha vontade de viver. E por muitas vezes ela teve pensamento de morte. E graças a Deus, pela misericórdia, ela não fez. E hoje eu lutando, através da minha fé, perseverando, vale a pena. E hoje ela é uma pessoa completamente diferente, hoje ela é uma pessoa feliz, hoje ela ama servir a Deus, ela está no mesmo caminho que eu. Apesar de que antes ela vinha comigo, mas só por vir, nada para ela agradava, né? Nada para ela não acreditava em nada. Por mais que eu falasse, ela ficava irritada quando eu falava de Deus, irritada mesmo. Mas, graças a Deus. Dona Vera, como que é a sua filha hoje? Pastor, hoje a minha filha é uma pessoa perfeita, não é que só Deus, mas comparando a Maiara de hoje com a de antes, é completamente diferente, pastor. Tudo que ela faz para Deus é com prazer, tudo que ela faz é com prazer. Até para se cuidar é outra pessoa, é uma pessoa feliz. Para ela é tudo motivo de felicidade. Então, ela foi completamente transformada. Por isso que vale a pena perseverar, né? Porque eu nunca desisti, pastor, dela. Porque eu sabia que o Deus que eu buscava um dia ia responder. E hoje ele respondeu. Depressão era uma inquietação para mim. Era como se o dia inteiro, do momento em que eu ficasse acordada, tivesse uma mão apertando meu coração. E aí a medicação vai ficando forte, chega um momento que ela não faz mais efeito. Meu nome é Andréia e eu venci a depressão. O pontapé dela, pra mim, foi quando minha mãe faleceu. Que aí eu me vi sozinha, sem ninguém. Sintomas foram insônia, não conseguia dormir de jeito nenhum. E aquela sensação, aquele vazio, aquela aflição o dia inteiro. Quando eu procurei um médico, ele era um psicólogo. E eu falei pro médico, eu expliquei pra ele como eu estava. E aí ele, olha, a senhora tá ansiosa, né? Tá muita ansiedade, é por causa do trabalho. Então toma essa medicação aqui pra você ficar calma durante o dia e toma essa medicação aqui pra você dormir durante a noite. E era uma medicação tão forte, que ele falou desse jeito, essas foram as palavras, a senhora tem que tomar deitada. Porque se a senhora tomar e for andando até a sua cama, é perigoso a senhora cair, de tão forte que é. E é verdade. Eu nunca vou esquecer, teve um dia que eu fui fazer essa bobagem, na época, que eu tomei na cozinha. A hora que eu fui pro quarto, fui cambaleando, de tão forte que era o remédio. Só que chegou um momento que ele já não fazia mais efeito. E o pior não era tomar o remédio, era lembrar
as palavras do médico para mim, dizendo que eu teria que tomar todos os dias. Ou que na próxima consulta iria aumentar a dosagem, caso o remédio já não estivesse fazendo tanto efeito. Eu já tinha um problema de vícios, mas com a medicação, como deu uma acalmada. Mas aí, quando já não estava mais fazendo efeito, comecei a misturar com bebida alcoólica. E aí foi o fundo do poço mesmo. Uma depressão que eu acordava ruim, ia trabalhar, era o tempo de eu fazer alguma coisa, à noite já queria tomar o remédio, já queria tomar alguma bebida alcoólica e ficava nesse círculo vicioso. E sempre aquele vazio, porque nada passava. A medicação só me fazia dormir, mas não fazia passar aquela dor interna que eu sentia, aquele vazio. Podia esquecer tudo, menos o remédio em casa. Ou quando, como era remédio só comprado com receita, se estava perto de acabar, eu tinha que marcar consulta, era uma dependência completa da medicação, completa. Eu passando os canais na minha casa, teve uma chamada para uma reunião e aquilo me tocou de tal maneira que eu peguei meu celular, vi a hora, vi que o horário dava e nunca tive forças para ir até lá. Porque parece que só de pensar aí, parece que alguma coisa, aparece 1000 situações para você não ir. E chegando lá, graças a Deus, escutando a palavra, eu fui completamente transformada. E a prova de que eu fui transformada depois que eu vim nessa reunião foi que a medicação estava lá, que eu tomava para dormir, as bebidas estavam lá, o cigarro estava lá e eu tinha nojo. Saí liberta dos vícios, de dependência de medicação. E nessa noite, nesse dia que eu vim na primeira reunião, eu dormi como eu não dormia assim. Eu não me lembro de ter tido uma noite tão maravilhosa. Dormi muito bem. Eu sinto uma felicidade, uma paz. A paz que eu sinto hoje não tem dinheiro no mundo. E não há problema que tire essa paz. Problemas tem. Todo mundo tem, problemas tem. Só que hoje eu já tenho aquela calma para resolver. É inexplicável. Só quem está na presença de Deus para entender. E foi através da palavra e da oração. A Mariana, ela pede oração pela amiga Edna, que está enferma. Mariana, nós vamos orar sim pela Edna. O milagre vai acontecer, daqui a pouco a prece em favor de todos. Nós vimos aí o testemunho da Andréia, que venceu a depressão. A depressão, nós sabemos que o problema é na alma. E não adianta, como ela mesmo disse, apelar para os remédios, para o álcool, como ela tentou resolver esse problema, uma vez que a alma dela está enferma. Por isso, quarta-feira, você que sofre com a depressão, você que tem ansiedade, você que sofre com transtornos, seja ele o bipolar, seja o que for, o problema, ele vai ser resolvido por meio da fé, da oração. Quarta-feira é a escola da fé. Nós realizamos a escola da fé, porque a fé, ela vem, segundo o texto sagrado, pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você recebe a fé e nas quartas-feiras nós ensinamos como colocar essa fé em prática. Porque a fé, de repente você pensa, mas fé eu tenho, a fé eu possuo, mas eu não sei como agi-la para vencer os meus problemas. E disso se trata as reuniões de quarta-feira. Nós passamos a dar direções práticas para que você possa vencer não só os problemas exteriores, mas os seus problemas no seu interior, como essa depressão, a angústia, a tristeza, o vazio, o desespero, você que não sabe o que fazer em meio aos problemas. Aqui na 51 St. Francis Street, esquina com a Ferry, aqui na cidade de Newark, no estado de New Jersey, tá bom? Nós temos aqui mais nomes de pessoas que pedem ajuda. A Fabiana, ela pede oração por seu filho que tem a ansiedade, quer dizer, o problema que nós temos falado, que está no interior.
Fabiana, nós vamos orar por ele e busque levá-lo à igreja, convide-o para estar hoje na Escola da Fé. E a Sara também, ela pede oração por sua libertação, a libertação, na verdade, do seu esposo. Nós vamos orar por ele, Sara, e o Espírito de Deus vai fazer a transformação acontecer. Você pode deixar o seu copo com água preparado, daqui a pouco nós estaremos unindo a nossa fé em seu favor. Nós vamos a mais resultados de pessoas que aprenderam a colocar essa fé em prática, pessoas que agiram a fé. Agora a Ellen, veja só, ela tinha síndrome do pânico, depressão, a ponto de não conseguir ficar sozinha em casa, muita tristeza, e ela tinha um medo de morrer a todo tempo. Vamos ver como que ela conseguiu vencer isso, e é o caminho também para você vencer, você que sofre com o mesmo problema. Eu tive síndrome do pânico com os meus 19 anos, adquirida através de uma doença. Eu fiquei com suspeita de câncer e isso gerou uma depressão muito forte. Eu tinha medo de ficar em lugares populosos. Onde eu estava, se tivesse muita aglomeração de pessoas, eu sentia já que ia acontecer alguma coisa ruim. Então, meu coração começava a palpitar, eu começava a suar frio, eu tinha que sair daquele lugar de qualquer forma. Eu não conseguia ficar sozinha em casa. Se eu ficasse sozinha em casa, eu também tinha os mesmos sintomas. Parecia que alguma coisa muito ruim ia acontecer e como se tivesse meu peito ficasse muito apertado. Né? Isso me causava muita tristeza, uma angústia muito grande. Às vezes eu estava com amigos e eu sentia naquele momento que eu tinha que ir embora de qualquer forma. Não importava se eu estivesse numa festa, onde eu estava, eu tinha que ir embora. Se eu estava num lugar fechado, eu tinha que sair daquele lugar, aquilo me dava uma aflição muito grande. Então eu vivia com aquele medo constante. Todo o tempo eu sentia aquele medo dentro de mim. Era algo muito ruim, uma tristeza muito grande, um medo muito grande da morte. Eu tinha um medo de morrer a todo momento. Então se eu estava numa avenida, eu pensava que ali eu ia levar um tiro, alguma coisa, eu ia ser assaltada. Então eu andava pelas ruas desconfiada, eu tinha um medo constante. Aquele medo, aquele pavor era constante, todo momento. Quando eu ficava sozinha em casa, parecia que alguém ia entrar na casa, parecia que ia acontecer algo comigo. Por mais que eu estivesse fechada em algum lugar, no meu quarto, que era o lugar onde eu me sentia segura, né? Por mais que eu estivesse ali, se alguém saísse de casa, eu já ficava com medo. Parecia que alguém ia entrar, que eu ia morrer, que ia acabar meu ar, ia acontecer alguma coisa comigo. Em lugares populosos, em shows, assim, eu sentia mal. Parecia que eu ia perdendo a audição, assim, daquele lugar e ia ficar sentindo falta de ar e eu tinha que sair dali. Então, era constante esse medo. Às vezes eu estava numa festa, tranquila, se divertindo com as pessoas, assim, e de repente vinha aquele pensamento... essa casa vai pegar fogo, sai daqui desse salão, vai acontecer um tiroteio, vai acontecer alguma coisa, sai daqui agora. E aquilo eu ficava tentando controlar, até que eu chamava as pessoas, vamos embora, porque eu não posso ficar aqui, não quero ficar aqui, vamos embora. E aquilo era constante, independente do lugar que eu estava. Teve um dia que eu tive uma crise de ansiedade muito grande, né? Eu estava na rua e ali eu comecei a passar mal, como se eu fosse morrer naquele momento. Aquela tristeza começou a ficar muito forte e eu lembro que os meus nervos começaram a encolher, os nervos do meu braço. E eu fiquei assim como desacordada. E eu fui acordar no hospital com os médicos, tentando me reanimar, falando que, né, eu tive essa crise, né, que foi gerada pela síndrome do pânico. E eu estava lendo um livro chamado Nos Passos de Jesus. E através desse livro me despertou uma vontade de conhecer o trabalho da Universal. E foi aí que eu decidi ir. Eu fui participando das reuniões, né? Fui recebendo as orientações, os cuidados. E eu fui notando que eu estava mudando. Né? Eu já não sentia mais medo, eu estava conseguindo ir na rua já, sem aquele pavor das pessoas, de estar com pessoas,
eu fui notando essa mudança. Hoje eu sou uma pessoa feliz, eu não tenho mais aquele medo de sair, de estar com as pessoas. Pelo contrário, eu gosto de estar com elas, me sinto bem em qualquer lugar, em qualquer situação. Eu estou feliz, sempre estou rindo com as pessoas. E eu posso dizer, né, que hoje eu venci a síndrome do pânico. O Espírito Santo é a maior bênção que você pode receber na sua vida. Tê-lo deve ser a sua principal prioridade, pois através dele é que obtemos uma vida completa e realizada e, acima de tudo, a certeza da salvação da nossa alma. Na Escola da Fé Inteligente, você irá aprender por meio da Palavra de Deus como receber o maior presente de Deus para nós, o Espírito Santo. Nesta quarta-feira, 51 St. Francis Street, Newark, New Jersey. O que você precisa é ser forte. E nessa luta eu estou contigo, contigo. Mesmo pensando que você está longe, não perca a esperança, não perca a esperança. Espere, confie em mim. Espere, confie em mim. Basta dar um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz na escuridão. Tudo vai ficar bem. Sei que seu coração está ferido. Apenas lembre, você é um guerreiro, guerreiro. Você não sabe o que amanhã te espera. Você é mais forte do que pensa, mais forte do que pensa. Espere, confie em mim. Espere, confie em mim. Basta dar um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz da escuridão. Um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz da escuridão. Tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão,
Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. A palavra de Deus aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, ela diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ora, o texto sagrado está dizendo que o Espírito de Deus, ele pode ser entristecido e apagado dentro do cristão, da pessoa que o serve. Agora, um ponto importante é que nós só podemos entristecer alguém que é próximo. A gente vê isso muito comum, por exemplo, nas crianças. Na rua, a gente lembra que as crianças mal educadas, mal criadas, você não se entristece por elas. Mas os seus filhos, dependendo do que eles fazem ou falam, eles conseguem te entristecer. Porque assim é o Espírito de Deus. Quando ele fala que ele nos selou para a redenção, ou seja, está falando de uma proximidade, está falando de uma comunhão que ele tem conosco, e que dependendo do que falamos ou do que fazemos, nós podemos entristecê-lo e assim apagá-lo. Então há muitas pessoas hoje apagadas porque elas começaram a ter atitudes, a maneira de reagir, a maneira de falar, foi entristecendo aquele que um dia a selou para a redenção, ou seja, para a salvação. E o que entristece o Espírito de Deus? Ora, ele dá uma lista de advertências, o apóstolo Paulo, guiado pelo próprio Espírito, ele dá uma lista de, digamos, erros e de pecados que nos fazem entristecê-lo. Versículo 25, ele diz sobre a mentira. Mentir para o bem, para o mal, mentirinhas, exageros, meias verdades, verdades distorcidas. Deus, ele é a verdade. E aqueles que servem, aqueles que querem alegrar o Espírito Santo, devem viver a verdade, devem falar a verdade, não podem ocultar a verdade. Porque uma vez que você viva uma mentira, você está entristecendo, você está enlutando o Espírito Santo. E uma vez ele entristecido, ele não tem o porquê continuar. No versículo 26 ele fala sobre a ira. A Bíblia fala, né? Irai-vos e não pequei. Mas a única situação em que a ira é justificada, e você deve entender isso, é quando ela ocorre pela causa da justiça, a causa de Deus. Jesus se irou lá no templo quando eles vendiam, faziam negócios vendendo os animais. Mas era a causa de Deus. Quando a causa não é a justiça, não é a causa de Deus, então todas as demais iras, elas darão vantagem ao diabo. No versículo 27, ele diz que do roubo, né, seja qual for o roubo do tempo, ou do material do escritório do seu chefe, ou do material da empresa onde você trabalha, seja qual for, o cristão, aquele que é selado pelo Espírito, ele não atua dessa maneira.
Ele fala também no versículo 29 do linguajar nocivo, quer dizer, o linguajar de quem serve a Deus, a maneira de falar de quem é selado, muda. E se nós temos um linguajar nocivo, impuro, como piadas sujas, sugestivas, conversas fúteis, então nós estamos sim entristecendo ao Espírito de Deus. O nosso falar deve ser edificante e cheio de fé. Há muitas pessoas também que elas falam muitas coisas negativas. Fale sobre a fé, porque o Espírito Santo é o Espírito da fé. E quando você fala sobre a fé, você está agradando a Ele. E por fim, no versículo 4, onde lemos, ele fala da amargura, ele fala da gritaria, ele fala da blasfêmia, ele fala da malícia, que completa a lista de tudo aquilo que vem desagradando, ou que desagrada. Se você não tem cometido isso, não tem praticado isso, não pratique. E se você tem praticado, pare imediatamente. Porque o Espírito de Deus, Ele quer ter comunhão íntima com você, quer te guiar, quer te ajudar, quer levar você ao céu. Agora é preciso que você não o entristeça. É preciso que você o alegre, fazendo exatamente o oposto daquilo que aqui o texto sagrado diz. Se assim você o fizer, Ele sim vai se agradar e vai ser com você, e jamais você será um cristão apagado. E por isso que Jacó, naquele val de Jaboque, ele lutou com Deus, porque ele já não queria mais ele já não queria mais entristecer a Deus. E quando ele lutou lá com o anjo no val, na verdade ele estava lutando para mudar quem ele era. E Deus mudou a identidade dele, não foi isso? Como te chamas? O anjo perguntou. Jacó. E o anjo disse, já não te chamarás Jacó, mas Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ou seja, Jacó, ele teve a mudança de nome. A mudança de nome, ele é a mudança de caráter, a mudança de identidade. Ele já não era aquele homem mais mentiroso, que enganou o pai, que mentiu para o pai, que mentiu para o irmão, que enganou o irmão. Não, ele mudou. E é essa mudança que você que ainda vem vivendo, entristecendo o Espírito Santo, você deve buscar. E deve buscar no altar, deve buscar lutando com Deus no Val de Jacó. Quarta-feira, nós estaremos falando mais a esse respeito na Escola da Fé, porque sim, o Espírito de Deus, como mudou a identidade de Jacó, como mudou o interior de Jacó, quer e pode mudar também o seu interior e a sua vida. Você tem a oportunidade às 10, às 4, às 6 e às 8 da noite, em uma de nossas igrejas espalhadas aqui nos Estados Unidos. Se você mora aqui em Newark, nas cidades vizinhas, aqui na 51 St. Francis Street, tá bom? Daqui a pouco nós vamos realizar a oração em favor de todos, para que Deus te dê forças. Nós temos aqui o nome da Isabel Domingues, que ela pede oração pela sua libertação, e também a Maria das Dores, que ela pede oração pela cura da diabetes. Nós vamos orar. Daqui a pouco você pode deixar o seu copo com água preparado. E nós vamos agora à história da Amanda. A Amanda que recebeu o Espírito de Deus, teve a identidade mudada, ela teve o interior dela mudado, ela que sofreu abuso na infância, tinha insônia, era uma pessoa muito insegura e também complexo de inferioridade. Mas tudo isso mudou. Vejamos como. Meu nome é Amanda Gomes, eu tenho 24 anos e na minha infância eu sofri um abuso. Eu me recordo que foi aos 10 anos de idade e isso foi bagunçando a minha mente, causou muitos conflitos e não foi só uma vez. Foram diversas vezes, por pessoas diferentes, mas a cada vez que acontecia,
eu me culpava, porque achava que a culpa era minha. Porque o que via na minha cabeça? Que eu que era vulgar, que a culpa era minha, que eu que estava me insinuando, só que não. Eu só era uma criança que queria ter uma fase de criança. Isso foi passando e eu tinha muito pensamentos promíscuos, sujos na minha cabeça. Eu não entendia. Isso atrapalhou muito as minhas noites de sono, porque eu sonhava achando que ia vir alguém forçar alguma coisa comigo. Então isso foi bagunçando muito a minha cabeça. E eu fui crescendo e isso foi gerando insegurança, complexo. Eu sempre tentava me envolver, né, com os rapazes. Tinha rapazes que gostavam de mim, mas quando eu olhava, me via aquela marca do que aconteceu comigo na infância. Então eu já não queria me relacionar, porque eu tinha medo de que aquilo se repetisse novamente. E eu estava cansada de sofrer, eu estava cansada de aparentar alguém que eu não era, porque aos olhos da minha família eu era a filha mais nova, boazinha, né, que nunca deu problema, só que dentro de mim eu tinha aqueles traumas. Então eu comecei por uma certa igreja que tinha próximo à minha casa, e porque eu tinha na minha cabeça, assim, que o único que podia me ajudar era Deus. Então eu comecei a frequentar essa igreja e durante esses 2 anos eu frequentei. Tudo que o pastor falava, eu fazia. Aquilo me trazia um certo bem-estar. Aquela alegria era momentânea, né? Mas quando eu chegava em casa, eu ainda tinha desejo de suicídio, eu não conseguia dormir direito à noite. Diversas vezes eu acordava de madrugada com peso nas costas, com falta de ar e não conseguia pedir por socorro, mas eu queria maquiar, estar bem, né? Aí durante esses 2 anos foram esse engano, então eu fiquei frustrada, porque o único que podia me ajudar era Deus e não mudava a minha vida. Aí até que depois de muito tempo eu aceitei um convite. Aí eu cheguei na igreja, né, universal, e tudo que o pastor falava, eu fazia, porém era diferente. Eu pensava, eu comecei a explorar o que estava dentro de mim. Então eu comecei a usar a inteligência, parei de me vitimizar e eu entendi que eu tinha que olhar para frente. Comecei a mudar a forma de pensar, né? Passei a agir diferente e as coisas foram andando. Primeiro eu entendi que para eu ter uma vida nova, eu tinha que largar a vida velha. Então não era só eu sentir. Eu tinha que fazer, agir para Deus reagir. E na hora da busca, eu imaginei Deus ali na minha frente. Mas foi totalmente diferente de tudo, porque é algo inexplicável. Foi como se ele tivesse se apresentado mesmo para mim. Eu existo, eu estou aqui. Foi uma experiência única. Depois daquele dia, que foi o que caracterizou, eu mudei completamente. Eu sabia que ele estava ali comigo, mas faltava algo. Faltava o que eu procurei todos esses anos. Eu falei, meu Deus, eu não quero só saber que isso existe. Ainda falta algo. Eu estava vivendo aquelas 2 pernas da fé, que é renúncia e sacrifício. Então, Deus ele tinha que entrar dentro de mim. E foi num domingo de manhã, quando Deus ele entrou dentro de mim, que foi quando eu recebi o Espírito Santo. Eu sabia que o mundo podia acabar ali, mas eu sabia para onde a minha alma ia. Depois dali foi tudo diferente, porque eu queria falar para todo mundo que Deus ele existia. Eu poderia aqui usar várias palavras para falar o que Deus representa para mim, mas dentre todas tem uma que eu gosto de chamar em particular, que é de pai. Porque só um pai cuida de uma filha com carinho, sabe o que ela precisa, ensina, exorta quando precisa, e ele guia ali, ele ensina. Ele é o meu guia, no dia a dia ele fala o que eu preciso fazer, como que eu tenho que agir no meu trabalho. O Espírito Santo mudou a minha personalidade, é uma outra pessoa dentro de mim. É como se eu estivesse contando uma história de alguém que eu mesmo vivi. Hoje eu tenho prazer de estar com a minha família, hoje eu desenvolvo no meu trabalho um bom relacionamento com meus companheiros de trabalho, aquela pessoa nervosa, explosiva, hoje não, hoje eu consigo abraçar, dar carinho para as pessoas que estão ao meu redor, eu consigo fazer as pessoas se sentirem bem perto de mim, porque quando eu não tinha o Espírito Santo, ninguém queria estar perto de mim. Ficou para trás a Amanda, que sofreu abuso, ficou para trás a Amanda insegura, complexada, ficou para trás. Hoje é uma nova vida. O Espírito Santo me trouxe vida, me trouxe motivo, me trouxe razão para viver. Com ele, mesmo os dias de luta e os dias de guerra, eles se tornam os melhores dias. Porque é ele que dá a motivação para vencer, é ele que dá a direção. Sem o Espírito Santo não tem condição de alguém viver nessa terra. Não tem.
Meu nome é Ana Paula, tenho 24 anos e antes de chegar à Igreja Universal, eu tinha uma vida completamente destruída, né? Eu tinha muitas pessoas ao meu redor e eu me sentia sozinha, tinha aquele vazio. Eu tinha amigas, estava ali, mas ao mesmo tempo parecia que não tinha ninguém, porque eu me sentia sozinha, né? E quando eu tinha na fase dos meus 13, 14 anos, eu tentava ter um relacionamento, né? Mesmo muito jovem, mas era frustrado. Toda vez eu tentava alguma coisa, não dava certo. Era frustrado. Então, assim, eu me sentia inferior, eu me sentia sempre sozinha, né? Então, eu não era feliz. E com isso, eu senti o desejo de tirar minha própria vida, né? Foi quando eu tentei cortar os meus pulsos. Eu e minha mãe tinha muita discussão, a gente sempre brigava. A minha irmã também, a gente não conseguia ficar todo mundo em um ambiente familiar em casa. Se a gente sentava para assistir uma televisão, pronto, não dava certo, porque tinha discussão. Então era um ambiente que a gente não conseguia ficar em família. Eu não tinha vontade de ficar em casa, eu queria ficar na rua com as minhas amigas, eu queria sair para preencher aquele vazio, né, que existia dentro de mim. Por muitas vezes tentar preencher esse vazio e não conseguia, né, eu acabei conhecendo uma pessoa. E foi quando ele decidiu me convidar para ir à igreja. Numa reunião de domingo, o pastor falou no altar, ele falou assim, você precisa de Deus, porque às vezes você está num local e você se sente sozinha, e aquilo era para mim. Então, quando eu descobri que era esse Deus que ia preencher esse vazio, que eu não ia ser uma pessoa frustrada, mas eu comecei a buscar. Então, eu comecei a fazer jejum, eu comecei a orar, eu comecei a acordar de madrugada, eu fiz um sacrifício no altar para receber o Espírito Santo, né? E quando chegou o grande dia esperado, né, foi o dia assim que todas as vezes eu buscava. Só que não era naquele exato momento eu falava assim, nossa, é hoje que eu vou receber, nessa quarta-feira. Quando chegava lá, acabava a reunião, não conseguia. Então eu aumentava, se eu estava orando 3 horas, eu orava mais. Então eu aumentava o meu propósito. Foi quando numa reunião de quarta-feira, eu comecei a buscar e na reunião mesmo eu recebi o Espírito Santo. Eu tive a certeza que o Espírito Santo, que Deus não andava mais ao meu lado, mas sim dentro de mim. Eu percebi que antes eu tinha aquela necessidade de ter pessoas ao meu lado para preencher aquele vazio. Hoje eu posso estar sozinha, eu não me sinto sozinha. Em qualquer lugar que eu estou feliz. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo. Antes, eu vivia aquela frustração na minha família, né? Havia aquelas brigas. Hoje, não. Hoje, aonde eu vou, eu estou com a minha família, tem harmonia, né? Então, hoje, com o Espírito Santo, eu sou uma pessoa feliz. Eu posso passar por problemas, eu posso passar por dificuldade, mas eu sei que eu vou passar por aquilo, mas não vai ser como antes, né? Que eu vou ficar frustrada. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Sua bendita e poderosa presença, em o nome do Teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque há uma promessa. Nós iniciamos esse programa falando do que o Senhor prometeu, dizendo que todo aquele que invocar o Teu nome será salvo. E nesse momento há pessoas precisando de salvação, porque ela está se afogando em um mar de sofrimento, de depressão. Essa doença que a vem matando pouco a pouco. Pessoas que não há um médico, já não há um remédio. Já não há, Senhor, ninguém que possa salvá-la. Os recursos acabaram. Ela está angustiada. Agora ela já está
na fase da depressão. Ela não está conseguindo dormir à noite. Ela só pensa nos problemas, Senhor. Durante o dia, os dias têm sido longos e sofridos. Mas o Senhor é o Deus que livra aqueles que te invocam, Senhor. Quem te invocou no passado e não foi livre? Todos que te invocaram receberam o livramento. E nós unimos a nossa fé juntamente com essa pessoa que se encontra enferma, depressiva, e invocamos o nome sobre todos os nomes. Salva ela dessa angústia, meu Pai. Salva ela dessa dor, dessa tristeza, desse desespero, dessa enfermidade, desse mal que vem castigando, escravizando ela. Que o teu poder entre agora nessa mente, nesse corpo, nessa vida. E que todos os males físicos, espirituais, emocionais, em o nome do Senhor Jesus, na autoridade que nos foi dada, eu ordeno que saia em nome de Jesus. E agora, meu Deus, chegue a cura para os doentes. Chegue a força para os fracos. Faça brilhar a tua luz sobre essa criatura, meu Pai. Ilumina os pensamentos dela. Mostra para ela o livramento. Mostra para ela, Senhor, que o Senhor é o mesmo de ontem, hoje, será para sempre. O Senhor não muda. Levanta ela, Senhor. Eu abençoo a vida dessa pessoa agora. Receba, amigo, amiga, a cura, receba a força, receba o ânimo, receba a presença de Deus. Em o nome de Jesus. Consagra, Pai, esse copo com água e ao beber, que ela seja fortalecida, reanimada e curada. Que seja um santo remédio para o corpo e para a alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o que nós pedimos e desde já te agradecemos na certeza da resposta. E os que creem digam amém e graças a Deus. Aquilo que parecia não ter saída. Graças a Deus. Beba da água, se você a preparou. Receba ânimo, receba forças. E você está agora iluminado, iluminado. Não baixe a sua cabeça, não se entregue. Levante a sua cabeça, vai para cima. Deus é com você. Você vai sair dessa. Você vai vencer isso aí, você vai ver que tudo vai dar certo. Tudo vai correr bem. Você já invocou a Ele, agora faça a sua parte. Deus fará dele, tá bom? Chegamos ao fim da nossa participação, na certeza que você foi abençoado, que Deus abençoe a sua vida e todos os seus caminhos. E não esqueça, nunca desista. Você ouviu o programa Não Desista.